Oi, pessoal. Esse é o segundo vídeo, então, sobre inflamação, né? No primeiro vídeo eu falei sobre conceitos básicos e nesse daqui eu vou falar sobre o processo, né? E os sinais cardinais da inflamação. Então, os processos e sinais cardinais. A inflamação, ela consiste, então, numa reação complexa que obedece, então, uma sequência cronológica de eventos, né? Ela é uma reação complexa ela reage a vários agentes nocivos, né? Como os micro-organismos e também as células danificadas, né? Geralmente que estão ali em processo necrótico, né? E consiste em respostas, então, vasculares, né? Que compreende também migração e ativação de leucócitos e também as reações sistêmicas, né? Então, a gente pode entender a inflamação como uma reação tecidual que é dependente de fatores ligados ao agente agressor, ao hospedeiro, ao local agredido e também às células imunológicas, né? E também compostos químicos, né? Que também estão envolvidos nas etapas da inflamação. A primeira etapa é a fase irritativa, né? Então, vamos pensar. Ocorre uma lesão tecidual ou um micro-organismo adentro do corpo do animal, né? Vamos dizer assim, ou você corta o dedo, ou sofre uma mordida de um animal, e aí vai bactéria, né, da boca do animal, nesse tecido, e ele se lesiona, né? Então, o que vai ocorrer, a princípio, é um estímulo para síntese de histamina. Quem libera a histamina são os mastócitos, principalmente, né? Na sequência, o que vai acontecer é que os fagócitos, que são as células sentinelas, né, do sistema imune, eles vão reconhecer antígenos. E o que são esses antígenos? São as DAMPs e as PAMPs, né? Elas estão, as PAMPs, elas estão na superfície dos micro-organismos. Por exemplo, na parede celular das bactérias, nos LPS, né? De outras bactérias, por exemplo, no RNA dos vírus, né? Tanto de fita simples como de fita dupla, enfim, ou também as DAMPs, né? Que estão sendo liberadas pelas células que estão sofrendo danos, né? As células estão morrendo e elas enviam esse sinal, né? As alarminas, para falar, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. Então, os fagócitos, né, que são as células sentinelas, né, que são os macrófagos, os mastócitos, né, como eu já falei, as células dendríticas, né, elas vão, então, reconhecer esses antígenos, essas PAMPs, né, essas DAMPs também, porque eles têm receptores de reconhecimento padrão que chamam PRRs, né? Mas a gente vai falar disso depois quando a gente vai falando de imunologia, bem explicadinho, tá? Então, esses fagócitos, eles vão reconhecer esses antígenos e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa ali. E logo na sequência, eles vão tentar fazer a fagocitose, né? E a síntese e liberação de mediadores inflamatórios, que são as citocinas, né? Então, esses mediadores químicos que foram liberados, né? Histamina, as citocinas, né? Elas promovem a quimiotaxia, né? De mais células de defesa para serem recrutadas e irem ali no sítio, né, dessa lesão tecidual para poder fagocitar esses micro-organismos ou essas células danificadas, né? A histamina, quando ela é liberada, ela vai promover vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, né? E quando o aumento da permeabilidade vascular é que vai ocorrer a diapedese, né? E nesse momento, quando ocorre essa vasodilatação, vai ter hiperemia, vermelhidão, rubor, né? Por conta do aumento das hemácias ali também na região, aumento também da temperatura no local, né? A permeabilidade vascular sendo aumentada vai ocasionar também o edema, né? Que é um extravasamento da parte líquida do sangue, né, do plasma, para fora dos vasos sanguíneos, né? E, enfim, isso tudo vai acontecer que são alterações sistêmicas, né?
A gente vai ter também a dor, né, que são também ocasionada pelos mediadores inflamatórios que são liberados por essas células também, né, que vai ali pressionar as terminações nervosas. A gente tem a bradicinina agindo nisso também, que causa muita dor também. Mas o que a gente tem que entender nesse momento é que esse afastamento da parede endotelial, né, que é ocasionada pela vasodilatação, ela vai permitir a diapedese. Tanto a vasodilatação quanto as mudanças na superfície dos neutrófilos, né, e também nas células das paredes dos vasos, também como as proectinas, as selectinas, as integrinas que vão estar ali, né, na parede do vaso, vão promover a marginação, né, dos neutrófilos, e quando ele se adere, ele começa a rolar nessa parede do vaso, né, do endotélio, e que a gente chama de rolamento, e as alterações nas proteínas vão favorecer, então, a diapedese por conta das fibras do tecido que vão estar puxando também o neutrófilo pro tecido. Então, pensa, vai ter um aumento da permeabilidade vascular, né, através da vasodilatação. Então, o neutrófilo ele vai migrar do vaso sanguíneo pro tecido, né? A gente fala muito também de diapedese de leucócito, mas os monócitos também fazem diapedese, a gente não pode esquecer, né? Quando o monócito faz a diapedese, ele se transforma em macrófago, né? Que, por sua vez, ele consegue permanecer mais tempo no tecido, porque o neutrófilo, quando ele vai para o tecido fagocitar essas células que estão danificadas, ou os micro-organismos, ele morre nesse processo, né? Ele não consegue fagocitar muitos micróbios, muitas células danificadas. Ele morre, né? Ele fagocita uma bactéria e morre. E aí tem que vir os macrófagos para poder fagocitar os detritos desses neutrófilos, né? Esses restos celulares dos neutrófilos, né? Porque a ideia da inflamação, na verdade, ela é fazer o reparo tecidual, né? Então não pode deixar detrito ali, né? Tem que limpar tudo. Então o macrófago vem fazer esse trabalho. E quando também há muitas bactérias, mais do que o neutrófilo pode fagocitar, ele também vai agir ali para poder ajudar ao neutrófilo a fazer o trabalho dele, né? E às vezes, quando isso acontece também, né, os restos de células que morrem por ali combatendo a agressão do tecido, ou quando, né, muitas vezes a inflamação vai deixar danos nesse tecido, né, nem sempre a inflamação, por exemplo, do sistema imune inato, né, se resolve por ali mesmo. Aí tem que acionar o sistema imune adaptativo, e vai ter várias coisas, e às vezes fica uma lesão tecidual, né? Mas a ideia é fazer o trabalho completo, começo, meio e fim, e deixar o tecido reparado, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, quando isso ocorre, entra a fase degenerativa necrótica, né? Que ocorre, então, processos degenerativos que podem levar esse tecido, essa lesão tecidual que se forma, a necrose, né? Que é a destruição de células, tecidos ali pelos agentes infecciosos, né? O que vai acontecer é o desprendimento do tecido inflamatório necrótico, então pode gerar úlcera, pode gerar outros tipos de feridas e tal, né? E precisa de muito oxigênio e nutriente para recuperar esse tecido, né? E às vezes as células não dão conta, né? Então o tecido acaba morrendo mesmo. E a gente tem também uma outra possibilidade, né? Que é uma quarta etapa, que é a fase proliferativa regenerativa, né? Que é a remoção, então, do estímulo nocivo, toda a fagocitose dos micro-organismos certinho, dos restos celulares. E aí você tem um reparo tecidual, a manutenção da função normal do tecido, você tem uma proliferação de vasos sanguíneos, com angiogênese, são novos vasos ali, o tecido se recupera, ativa fibroblastos, né, forma tecido cicatricial, né, e às vezes, né, tem perda de função também, né, quando forma um tecido cicatricial, porque uma cicatriz, ela nunca vai ser igual a pele íntegra normal, né, ela sempre vai perder um pouquinho da sua função. E é isso praticamente, né, o processo de inflamação. E o que a gente tem, que eu comentei mais um pouquinho antes, que são os sinais cardinais que a gente já conhece, que é o calor, o rubor, o edema, a dor, né, principalmente, e a perda de função, por exemplo, no caso, quando se forma tecido cicatricial, né? O tecido não é igual ao tecido normal como era antes, íntegro, né? Então, há uma perda de função. E no caso de necrose,
piorou, né? Muitas vezes, se você necrosar, por exemplo, um dedo, você vai ter que amputar esse dedo, né? E aqui nesse quadrinho, a gente tem os principais mediadores inflamatórios, né? Não tem todos, né? Obviamente, são muitos, assim, é uma cascata mesmo de mediadores, e um vai ativando o outro, assim, são muitos mesmo. A gente tem aqui a histamina, que eu comentei, que são liberadas pelos mastócitos, né? Também pelos basófilos, das plaquetas e tal. E aqui fala um pouquinho sobre a função, né? Presente em grânulos pré-formados, causa dilatação de arteríolas, aumento de permeabilidade vascular, enfim. Aí tem alguns aqui que vocês podem ler, né? Óxido nítrico, leucotrieno, prostaglandinas, né? Tem as citocinas aqui, interleucina 1, interferon, citocinas que são quimiocinas, né? Que são tipos de citocinas e tal. E é isso, sobre inflamação é isso. Muito obrigada, eu espero estar ajudando você, assim como eu estou tentando me ajudar. Muito obrigada e até o próximo vídeo, viu?